Se a sua meta em 2026 é o autocuidado, é se amar e se valorizar, vem comigo que você vai se maquiar comigo e a gente vai conversar sobre o meu processo. Eu não sou especialista nessa área, tá, meninas? Eu só sou uma pessoa que passou por esses momentos e acabei tendo algumas vivências, né? Vai ficar como se fosse um papo de amigas, né? Em vez de ser um chazinho da tarde, vamos se arrumar juntas. Primeiro eu vou hidratar minha pele. Eu percebi o quê? Que eu precisava me cuidar. Eu tava numa época da minha vida em que eu ficava muito triste, eu me comparava muito com outras pessoas. E eu me achava muito feia quando eu me olhava no espelho. E eu ficava sem saber, sem entender realmente o que estava acontecendo. Até que isso começou a afetar, tanto até mesmo no meu trabalho, que eu me sentia incapaz com as coisas que você faz, mesmo eu sendo muito boa no que eu fazia. Vou hidratar a minha boca também, que eu falo que o autocuidado ele é uma jornada, né? Eu iniciei a minha jornada com autocuidado no YouTube. Eu comecei a pesquisar vídeos e eu me deparei com uma menina que ela falava muito sobre autocuidado, sobre se autoamar. E no meu caso, eu sempre fui uma pessoa gorda, né? E isso pra mim sempre foi uma questão. E eu ficava pensando que eu só podia ficar bonita se eu realmente fosse uma pessoa magra, né? E aí isso nunca chegava, né, gente? Porque emagrecer é um processo, demora, né? São fases da sua vida. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a assistir o vídeo dessa menina, essa menina começou a dar algumas dicas, e isso começou a mexer realmente no meu inconsciente. E a partir daí, eu comecei a observar que tinha muitas coisas que eu não fazia pra mim. Então, a minha primeiro ponto de autocuidado, que muita mulher não faz, é o tempo pra ela mesma. Não precisa ser 2 horas, 3 horas, mas são momentos com você, de autoconhecimento. Então, o meu autocuidado, ele me ajuda a eu me conhecer. E meu conhecimento me ajuda com o meu autocuidado. Fez sentido pra você? Comecei a me olhar no espelho e observar o que eu queria mudar. Então, eu comecei primeiro por roupas, né? Isso me ajudou bastante, porque eu comecei a me vestir melhor, saber escolher roupas de forma melhor. Mas eu comecei a observar que tinha outras coisas também que eu queria arrumar. O meu cabelo, por exemplo. O meu cabelo, eu não cuidava dele. Eu vou colocar um primer. Como eu não tinha muita grana para comprar muita roupa, então eu comecei com o cabelo. Na época, meu cabelo sempre foi cacheado, mas eu não conseguia defini-lo. Então eu comecei a fazer o quê? YouTube, pegar dicas na internet de como arrumar meu cabelo. Como eu não tinha muita grana, eu comprava os cremes da Scala. Usei por muito tempo os cremes da Scala. E aí eu comecei a fazer um cronograma capilar. Então eu tinha a semana da hidratação, a semana da reconstrução e a semana da nutrição. Então o meu cabelo ele já começou a mudar e isso você já começa a mudar a tua autoestima, né? Eu não tinha cortado ainda o cabelo por conta da religião que eu seguia na época, então eu não cortei, mas eu comecei a cuidar. Depois que você começa a ter esse tempinho pra você, eu demorava quase 1 hora aí fazendo, de propósito eu demorava, tá? Fazendo cabelo, arrumando. Comecei a fazer minha unha, então você começa a perder um pouquinho mais de tempo consigo. E esse autocuidado, você começa a observar o que você gosta, o que você não gosta, o que tá dando certo, o que não dá, tá? Uma outra coisa que eu comecei a fazer foi me organizar. Sim, gente, isso é uma forma de autocuidado. Eu tinha muita coisa que precisava ser feita e eu acabava que essa base aqui, gente, eu não gasto muito produto, então eu ganhei essa base, estou usando ela por anos. Deixa eu até ver se ela não tá vencida. Tá vencida. Eu comecei a usar uma agenda, fazer metas, começar a anotar coisas que eu tava gostando em mim e coisas que eu achava que eu precisava melhorar. E isso fez uma diferença enorme na minha autoestima. Por quê? Porque eu parei de me achar uma pessoa que não gostava de si mesma, uma pessoa que não era boa, uma pessoa que se cobrava muito, para começar a ser a pessoa que eu poderia melhorar. Então, começar a ser uma pessoa mais organizada, uma pessoa que tem metas, objetivos, me ajudou muito no meu autocuidado.
eu comecei a organizar tempo e colocar como prioridade o tempo para mim mesma. Isso aqui é um planner. Eu já tentei com agenda, bastante agenda, não tem problema. Planner, nos outros tempos, isso me ajuda muito a me organizar. Mas esse ano, esse planner aqui, que eu pedi de amigo secreto, eu ganhei. Estou apaixonada, porque ele é todo divididinho. Mas eu posso fazer, né? Como que eu me organizo? Um vídeo sobre isso. E, gente, eu estou apaixonada nesse planner. Ele é muito bem feito. Olha isso aqui. Ele é todo separadinho, vem adesivo. Ah, isso aqui te ajuda a se planejar de um jeito que você realmente consegue assumir o controle das coisas que você tem, ao invés das coisas te controlar. Uma outra coisa que me ajudou muito foi ler livros. Eu já era uma pessoa mais nerdzinha, né? Sempre gostei de ler. Mas a leitura de alguns livros de autoconhecimento, livros de educação emocional, livros de educação financeira, começaram a me mostrar que eu tinha controle sobre a minha vida, que eu podia, que eu conseguia, e era por mim e não pelo outro. Então eu comecei a ter mais conhecimento sobre as coisas, comecei a pesquisar, ler mais. A partir do momento que você tem conteúdo para compartilhar, você começa a se valorizar. Então, estudar, meninas, da forma que seja, pode ser lendo, fazendo algum curso, isso eleva a tua autoestima, tá? Mas estudar direito, para você aprender e entender sobre o assunto. E não são assuntos. Você não vai assistir um vídeo de 10 minutos agora e falar que você é especialista, né? Você vai ler sobre aquilo, vai se aprofundar, vai pensar sobre, que eu tenho certeza, certeza absoluta, que o teu ego, ele sobe. E ó, cuidado aí, hein, pra não levar esse ego demais, porque ego demais também é feio, tá? Mas você precisa se reconhecer, você precisa achar que você tá indo bem. Tá vendo, meninas? Eu vou dando batidinhas. Aqui eu acredito que ficou bom. Não sei se aí na câmera também tá. E agora eu vou passar um rímel. Eu gosto bastante do rímel da Boticário, tá? Esse aqui é o Bye Bye Panda, porque aí ele não fica aquele negócio preto, não fica parecendo um pandinha quando vai saindo. É uma coisa que eu acabei adquirindo, ao invés de fazer uma extensão de cílio, porque é mais barato, dura quase 6 meses na minha mão, não acaba tão rápido assim não, tá? Quase 6 vezes na minha mão isso aqui, e eu prefiro esse investimento do que fazer extensão de cílios, porque gasta menos meu dinheiro. Olha aqui. Ó. Depois disso tudo, uma outra coisa que fez muita diferença na minha vida foi quando eu decidi que eu ia me exercitar. Gente, eu não fazia exercício. Eu era aquela menina da educação física, ficava sentada na arquibancada, fugindo o máximo que eu podia. E não é porque eu não gostava, tá? Eu tinha complexo com o meu corpo. Então, quando eu era criança, eu adorava fazer educação física. Até todo mundo ficar falando que eu era bola. E aí eu tinha medo de errar, o pessoal rir de mim. Porque o xingamento era sempre isso, é gorda, né? Por isso que é assim. Então eu comecei a pegar meio que ranço de exercício físico. Eu não gostava de fazer esporte. Mas uma das melhores coisas que eu decidi foi voltar a fazer exercício. Porque nele você começa a se superar. Você começa com dificuldade no início, não sei não. No início você realmente se põe pra baixo. Você fala, meu Deus, negócio ruim. Mas como tudo na vida, você aprende, você melhora. E o exercício você vai vendo gradualmente. Como você vai ganhando força, como você tá mais flexível, como você tá mais resistente. Fora, né, quando você termina de fazer exercício, aquele pico que vem. Você fala, nossa, eu consigo qualquer coisa. E realmente dá muita. Ele libera endorfina. Então, fazer exercício físico pra mim foi uma das minhas melhores escolhas, tá? Hoje em dia, eu não faço exercício físico na academia. E eu vou falar pra vocês o porquê. Porque não é um ambiente que eu gosto. Eu comecei a fazer exercício em casa. O nome do programa que eu faço é Hemp. Eu adoro dançar. Então, eu acho que a dica é você encontrar um exercício que você gosta muito de fazer. Eu demorei um pouquinho para encontrar. Os que eu mais gosto de fazer é o que? É funcional. Eu sou apaixonada por funcional. Eu acho que o fato de estar em grupo, com um monte de gente, e aí você tem uma meta e todo mundo tem que terminar junto, eu acho que isso eu gosto bastante. Mas eu também gosto muito de dança, então é o que eu faço em casa. E ela acaba colocando o exercício e a dança junto. O certo é você pegar
Um cotonete passar, tá, gente? Que eu tô fazendo com o dedo. Aí não dá muito certo. E conforme eu fui fazendo, isso já faz muito tempo que eu faço exercício em casa. Anne, faz efeito? Pra mim faz, porque o meu objetivo de fazer exercício era simplesmente movimentar meu corpo, tá? Eu nunca tinha colocado como objetivo emagrecimento. O pessoal fala, você faz exercício porque você é gorda. Inclusive, eu já ouvi uma piada dessa das minhas costas. De falar assim, nossa, vai tanto pra academia e continua gorda. E meu objetivo nunca foi, depois que eu me descobri, depois que eu comecei a ter essa relação de autoconhecimento comigo mesma, de autoestima, eu realmente não sentia a necessidade de emagrecer, tá? Então eu nunca fiz com foco nisso. Eu fazia com foco em me movimentar, ter o corpo que eu posso, com força que eu posso, com a flexibilidade que eu quero, realmente nessa questão de se superar. E aí agora deu certo. Aí eu tenho alguns aparelhos pra fazer em casa. Então, tem corda, eu pulo em casa, tenho pezinho e tenho caneleira, tá? Então isso aqui eu uso praticamente toda semana. Ajuda muito. Eu faço meus treinos dentro da minha casa a hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Tem dia que eu acordo, consigo acordar muito cedo pra eu fazer exercício, eu faço. Ou eu faço à noite, quando eu chego, se não deu tempo de fazer mais cedo, ou tenho alguma reunião. Então, fazer exercício em casa pra mim foi uma liberdade muito grande. Esse ramp que eu faço, eu pago R$37,90 por mês. E ele é uma plataforma enorme, cheia de exercícios lá, você pode escolher. Ela já deixa planejadinho, faz o seu planejamento, mais do que a própria academia. Você quer um treino de força? Ela tem um planejamento treino de força. Você quer um treino de emagrecimento? Tem. Quer um cardio? Tem. E aí ela faz um planner bonitinho pra você seguir. Eu, assim, super recomendo. Olha, ninguém tá me pagando nada pra fazer isso, hein? Poderia ser, né? Poderia ser um patrocínio, podia. Isso eu comecei o ano passado, o ano de 2025. Foi fazer a mudança dentro da minha alimentação. Eu comecei sem fazer a questão de dieta, mas comecei em 2024. Mudar um pouquinho. Passar um pouquinho. Eu gosto de passar o blush aqui, ó. Pra onde eu faço sorrisozinho, ó. Dá uma sorridinha. Põe um blush. E aí agora eu começo a espalhar. Gente, eu vou ser sincera, eu não gosto de coisa muito vermelha. Porque eu sou vermelha. Então eu não gosto muito. Então o meu é um pouquinho mais amarronzado do que vermelho. Meu blush. E aí, meninas, o que que acontece? Eu comecei a cuidar mais da minha alimentação. Então, comecei a beber mais água, comecei a cuidar, comer melhor. Isso te dá um gás, porque quando você começa a ter autocuidado, porque você se ama, gente, isso dá um gás enorme pra vida, tá? Então, quando eu vou fazer a compra, eu já faço de uma forma mais intencional. Eu não fico trazendo besteira pra dentro de casa. Quando me dá muita vontade de comer uma besteira, eu como, não tem problema. Agora, pra dentro da minha casa, eu já não trago. Então, eu acho que isso te ajuda muito a você melhorar, a você ter esse autocuidado consigo mesmo. Você, de forma prolongada, você começa a observar que você se ama ao ponto de se preocupar e planejar isso. É um negócio muito louco, né? E por fim, cuidados com a pele. Então, eu comecei a fazer isso, vai fazer uns 3, 4 meses que eu tenho uma rotina de skincare. Eu nunca tinha conseguido manter uma rotina de skincare, eu acho que por conta das tantas regrinhas que o pessoal passava e porque eu sou um pouquinho de mão de vaca, eu ficava comprando um monte de coisa. Até eu descobri pela dermatologista que você precisa passar um protetor, um hidratante e você tá bem. Juro. Quando eu descobri isso, pra mim, ó, a minha vida mudou, porque antes de dormir, eu ainda passo um sérum facial à noite. Então eu uso esse sérum, esse aqui é o da Principia. Ele é para oleosidade, acne, tonalidade, textura irregular e polos dilatados. Eu tenho muito cravo, então eu uso esse para dar uma realçada, eu uso à noite. Depois eu coloco o meu hidratante e vou dormir. De manhã com a minha rotina de skincare. Lavo meu rosto com sabonete. É dessa mesma marca o meu sabonete. Eu gosto daquele de mousse, que ele vem com aquela escovinha, aí eu consigo lavar ele bonitinho. É que tá lá embaixo, eu não vou descer pra pegar, gente. E depois eu passo o meu protetor solar,
Isso aqui você precisa, tá bom? Passo protetor solar de rosto, passo protetor solar de corpo e estou bem cuidada. E esse ano eu descobri, finalzinho do ano passado, eu descobri que você usar vaselina no pé te ajuda a você ter um pé melhor. Eu tô doida pra comprar um outro produto da Principia, mas eu só vou comprar quando esse acabar. Eu acho que é um ácido. Não lembro qual é o nome do ácido, mas ele ajuda também com o pé. Aí a minha próxima, como minha pele já tá melhorando muito, gente, eu não usei quase nada desse sérum. Ele tá aqui, ó. Dá pra perceber onde ele tá? E minha pele já melhorou muito, muito mesmo. É muito bom. Eu quase não tenho mais irregularidades na minha pele. E eu comecei a usar vaselina no pé. A minha próxima pretensão é eu comprar o outro ácido pra usar tanto no rosto quanto no pé. E, gente, melhorou muito. Eu tava com o pé cascudo, sabe? Isso ajudou bastante. O que eu quero mostrar pra vocês, e o autocuidado, ele é sobre evoluir. Ele não é sobre ser perfeita. Ele é sobre você observar, você ter esse autoconhecimento. É sobre você sentar, olhar, se olhar no espelho e agradecer a Deus pelas coisas que você gosta. Então, eu gosto do meu olho, eu gosto do meu cabelo, eu gosto da orelha, da minha boca. E as coisas que você não gosta, você lutar para que você possa mudar. As que fizeram totalmente a diferença para mim foi me relacionar com o espiritual. Você entender que você é filho de um Deus maior que você. E quando ele te criou, ele te fez a sua imagem e semelhança. Tudo que Deus cria é incrível. E se você é uma criação de Deus, você também nasceu para ser incrível. A diferença é que a gente tem livre-arbítrio, né? Mas quando eu decidi que eu ia manter o meu relacionamento com Deus, isso melhora muito sua autoestima. Porque Deus te coloca em cima e ele te nivela em qual melhor lugar você tá. Você não precisa ser mais do que o outro para você ser bom. Entende? Você simplesmente precisa seguir o seu propósito. Por fim, ó, eu gosto desse aqui porque ele me ajuda a não borrar, tá vendo? O meu que eu uso é esse da Boticário. É Instalip Matte. Dá pra ficar assim. E também dá pra usar o gloss. Põe esse aqui, meninas, ó. E voa lá. Estamos prontas. No vídeo fica bonito. E no fim das contas, nós precisamos ter o nosso controle financeiro. O controle financeiro ele é muito necessário para que você consiga assumir a rédea da tua vida. E quando você tem um dinheiro seu, você não precisa depender do outro, isso te ajuda a aumentar a tua autoestima. Quando você sabe cuidar exatamente do seu dinheiro para você conseguir atingir metas, além de ficar só fazendo comprinha na Shopee, isso eleva a sua autoestima, porque você tem autocontrole, autoconhecimento e você tem objetivos a alcançar, tá? Pra gente continuar esse papo, eu fiz esse vídeo aqui, onde eu ajudo você a organizar a planilha. Eu tenho certeza que se você tá no iniciante do iniciante e fica todo perdido, como organizar suas dívidas, como você organizar sua planilha e como você iniciar a sua organização financeira. Eu tenho certeza que isso vai influenciar na tua autoestima e na tua autoimagem. Espero muito que você tenha gostado desse papo. Um super beijo e até o próximo vídeo.